Olá, eu sou o Miguel, prazer. Vamos dar início aqui ao livro de Krishnamurti sobre a mente e o pensamento, mas em primeiro lugar, palavras de Krishnamurti. Peço que não me ouçam como se eu fosse um conferencista fazendo um discurso. Vocês e eu devemos examinar o nosso próprio processo de pensamento, que utilizamos como instrumento em nossa vida diária. Espero, portanto, que vocês observem o seu próprio processo de pensamento e não ouçam apenas o que lhes digo. Isso não adianta nada. Não chegaremos a lugar algum se vocês apenas escutarem o que eu digo, se não tomarem consciência de seu próprio pensamento e não observarem a maneira pela qual surge, como ele se produz. Isso é o que pretendemos fazer, vocês e eu, descobrir o que é esse processo de pensar. Também esclarecer aqui o porquê de fazer estes vídeos com o texto. Podia fazer vídeos mais dinâmicos, com paisagens ou outras coisas, mas uma das razões é para verem que o que eu estou a ler é, é o livro na íntegra. Não estou acrescentando nada, nem alterando o que o autor está a dizer. A segunda razão é que quando lemos e ouvimos, nós assimilamos mais a informação, assim como o conteúdo é guardado com mais facilidade. Estas são as razões. Às vezes o vídeo pode ficar um pouco sem graça, mas o importante é mesmo a mensagem, o que está a dizer, é a gente viajarmos pelo nosso interior, ver como é que a mente funciona, os nossos estados de ânimo. Isso é que é o mais importante. O pensamento nunca é original, mas o relacionamento sempre é original. E o pensamento aborda o relacionamento que é cheio de vida, real e novo, com todo o conhecimento acumulado do antigo. Ou seja, o pensamento tenta compreender o relacionamento através das recordações, dos padrões e dos condicionamentos do antigo. E daí surge o conflito. Antes que possamos compreender o relacionamento, é preciso compreender os antecedentes daquele que pensa. E isso significa estar ciente do processo inteiro do pensamento, sem escolher. Ou seja, precisamos ser capazes de ver as coisas tais como são, sem traduzi-las de acordo com as nossas recordações, com as nossas ideias pré-concebidas, que são produto de condicionamentos passados. Sendo assim, pensar é a resposta dos antecedentes, do passado, da experiência acumulada. É a resposta da memória em diferentes níveis, tanto individual quanto coletiva, particular ou racial, consciente ou inconsciente. Tudo isso é o nosso processo de pensar. Portanto, nosso pensamento jamais pode ser novo. Não pode haver uma ideia nova, porque o pensamento nunca poderá renovar a si mesmo. Pensar jamais poderá ser algo novo, porque é sempre a resposta dos antecedentes, nossos condicionamentos, nossas tradições, nossas experiências, nossas acumulações pessoais e coletivas. Assim, quando encaramos o pensamento como um meio de descobrir o novo, percebemos a total futilidade disso. O pensamento pode descobrir apenas a sua própria projeção. Não pode jamais descobrir algo novo. O pensamento pode reconhecer apenas aquilo que já vivenciou. Não pode reconhecer o que não vivenciou. Não se trata aqui de nada metafísico, complicado ou abstrato. Um exame mais atento da questão mostrará que, enquanto o eu, a entidade que é constituída de todas essas recordações, estiver vivenciando, não pode haver nunca a descoberta do novo. O pensamento, que é o eu,
jamais pode vivenciar Deus, pois Deus, ou a realidade, é o desconhecido, é o inimaginável, o ainda não formulado. Não há rótulo nem palavra que possa designá-lo. A palavra Deus não é Deus. Assim, o pensamento jamais poderá vivenciar o novo, o incognoscível. Ele só pode vivenciar o conhecido, só pode operar nos domínios do conhecido. Não pode operar além desses domínios. No momento em que surge o pensamento acerca do desconhecido, a mente se agita, ela procura sempre trazer o desconhecido para os domínios do conhecido. Mas o desconhecido nunca poderá ser trazido para o conhecido. E disso resulta o conflito entre o conhecido e o desconhecido. Questionador: quando prefere essas palestras, suas ideias nascem do seu pensamento. Como, segundo suas afirmações, todo pensamento é condicionado, não serão também condicionadas as suas ideias? Krishnamurti: o pensamento, evidentemente, é condicionado. Pensar é a resposta da memória. E a memória é o resultado de uma experiência e conhecimento anteriores. E isso é condicionamento. Logo, todo pensamento é condicionado. E o questionador indaga: uma vez que todo pensamento é condicionado, o que você afirma agora não será também condicionado? Trata-se realmente de uma questão interessante, não é verdade? Para pronunciar determinadas palavras é preciso ter memória, é claro. Para haver comunicação entre nós, você e eu, precisamos saber inglês, hindi ou alguma outra língua. O conhecimento de uma língua é memória. Esse é um aspecto da questão. Mas estará a mente do orador, eu mesmo, no caso, usando as palavras apenas para se comunicar, ou estará a mente fazendo um movimento de recordação? Haverá, no caso, não apenas a recordação de palavras, mas também de algum outro processo, e estará a mente usando as palavras para comunicar esse outro processo? Vocês acharão um problema bastante interessante se o acompanharem integralmente. Como vocês sabem, o conferencista possui seu estoque de informações, de conhecimentos e ele os distribui. Isto é, ele se recorda. Ele acumulou, leu, guardou, ele formou certas opiniões em função de seus condicionamentos, de seus preconceitos e então usa a linguagem para comunicá-las. Todos nós conhecemos o processo habitual. Agora pergunto: estará isso ocorrendo aqui? E é isso o que o questionador deseja saber. A afirmação do questionador é: se você simplesmente se recorda de suas experiências e de seus estados e transmite essas recordações, então o que você diz é condicionado. E essa é uma afirmação verdadeira. Por favor. Isso é muito interessante porque é uma revelação do processo da mente. Se você observar a sua mente, entenderá o que estou dizendo. A mente é o resíduo da memória, da experiência, do conhecimento e é a partir desse resíduo que ela se exprime. Existem os antecedentes e é a partir desses antecedentes que ela se comunica. O questionador quer saber se o orador tem esses antecedentes e se está, pois, meramente repetindo ou se fala sem a recordação de experiência anterior e, portanto, vivencia à medida que fala. Veja, você não está observando a sua mente. Investigar o processo de pensamento é uma questão delicada. É como examinar um ser vivo ao microscópio. Se você não examinar a sua mente, seu comportamento será o de um espectador observando de fora alguns jogadores no campo. Mas, se todos examinarmos as nossas mentes, isso então terá um enorme significado. Se a mente, por meio de palavras, comunica uma experiência que está sendo recordada, essa experiência recordada é, evidentemente, condicionada. Não é algo vivo em movimento. Se está sendo recordada, é porque pertence ao passado. Todo o conhecimento é do passado, não é mesmo?
O conhecimento não pode jamais ser do agora, e ele vive sempre retroagindo ao passado. Bem, o questionador quer saber se o orador está simplesmente distribuindo aquilo de que se abasteceu no poço do conhecimento. Pois, nesse caso, o que ele comunica é condicionado porque todo o conhecimento é do passado. O conhecimento é estático. Você pode fazer-lhe acréscimos, mas trata-se de algo morto. Sendo assim, será possível, em vez de uma comunicação do passado, comunicar o vivenciar, o viver. Sem dúvida, é possível atingir um estado de vivência direto, sem nenhuma reação condicionada ao vivenciar, e usar as palavras apenas para comunicar aquilo que é vivo e que se vivencia, e não o passado. Quando você diz a alguém eu te amo, você está comunicando uma experiência passada? Você usou as palavras habituais, eu te amo. Mas a comunicação é de algo que você lembrou ou será de um fato real que você comunicou imediatamente? Isso significa, na verdade, perguntar: pode a mente deixar de ser um mecanismo usado para acumular, armazenar e então repetir aquilo que aprendeu? Pergunta: tenho um verdadeiro terror da morte. Posso vir a não ter medo da inevitável aniquilação? Krishnamurti: porque você toma como certo que a morte é aniquilação ou continuidade? Qualquer conceito é fruto de um desejo condicionado, não é mesmo? Um homem miserável, infeliz e frustrado dirá: graças a Deus, em breve tudo terminará. Não terei mais com que me preocupar. Ele quer a aniquilação total. Mas o homem que diz: eu ainda não terminei e eu quero mais, desejará a continuidade. Bem, mas porque a mente assume algo em relação à morte. Logo examinaremos a questão do motivo pela qual a mente teme a morte. Antes disso, entretanto, vamos libertar a mente de qualquer conceito que ela possua a respeito da morte, pois só então, é claro, você poderá compreender o que é a morte. Se você acredita em reencarnação, que é uma esperança, uma forma de continuidade, então você jamais compreenderá o que é a morte. Não mais do que o faria se fosse um materialista, um comunista e acreditasse na aniquilação total. Para compreender o que é a morte, a mente precisa ter-se libertado tanto da crença na continuidade quanto da crença da aniquilação. Esta não é uma resposta capciosa. Se você quer compreender algo, você não deve abordá-lo partindo de uma opinião formada. Se quer saber o que é Deus, você não pode ter uma crença acerca de Deus. Você precisa colocar tudo isso de lado e examinar. Se alguém quer saber o que é a morte, sua mente deve se libertar de quaisquer conceitos a respeito, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis. Mas pode sua mente ficar livre de conceitos? E se a mente se libertou de conceitos, existe o medo? Sem dúvida, são os conceitos que o amedrontam. E, diante disso, ocorre a invenção das filosofias. Eu gostaria de dispor de mais algumas vidas para terminar o meu trabalho, para me tornar perfeito. Sendo assim, deposito minhas esperanças na filosofia da reencarnação. Eu digo, sim, eu renascerei, terei outra oportunidade, etc. Dessa forma, no meu desejo de continuidade, crio uma filosofia ou aceito uma crença que se torna um sistema a que a mente fica aprisionada. E se eu não quero prosseguir porque a vida para mim é muito penosa, então procuro uma filosofia que me assegura a aniquilação. E esse é um fato simples e evidente. Mas quando a mente está livre de ambas, qual é o seu estado em relação ao fato denominado morte? Para a mente isenta de conceitos, existe a morte. Sabemos que os mecanismos se desgastam com o uso. O organismo X pode durar 100 anos, mas ele se desgasta. Não é com isso que nos preocupamos, mas, interiormente, psicologicamente, queremos que o eu continue e o eu é feito de conceitos. Não é verdade? A mente possui uma série de esperanças, de determinações, de vontades, de conceitos. Eu cheguei,
quero continuar a escrever, quero encontrar a felicidade. E ela quer que estes conceitos continuem. Ou seja, ela tem medo de que eles terminem. Mas, se a mente não tem conceitos, se ela não diz eu sou alguém, eu quero que o meu nome e as minhas propriedades prossigam, quero realizar-me através do meu filho, etc. Tudo isso são desejos, conceitos. Então não se encontra propriamente em um estado em que se morre constantemente. E para uma mente assim, existe a morte? Não concordem. Não se trata de uma questão de concordar. Nem isso é pura lógica. É uma experiência real. Quando sua mulher, ou seu marido, ou sua irmã morre, ou quando você perde uma propriedade, logo descobrirá o quanto você é apegado ao conhecido. Mas quando a mente se liberta do conhecido, então não é propriamente o desconhecido? Afinal, temos medo é de deixar o conhecido, entendendo-se por conhecido tudo aquilo que concluímos, que julgamos, que comparamos, que acumulamos. Eu conheço a minha mulher, a minha casa, a minha família, o meu nome. Eu cultivei certos pensamentos, experiências, virtudes e tenho medo de que tudo isso se vá. Assim, enquanto a mente tiver qualquer tipo de conceito, enquanto ela se mantiver presa a um sistema, a uma fórmula, a um conceito, ela não poderá saber o que é a verdade. A mente que acredita é a mente condicionada, e quer ela acredite na continuidade ou na aniquilação, não poderá descobrir o que é a morte. E é apenas agora, enquanto você vive, não quando estiver inconsciente, morrendo, que você pode descobrir a verdade desse extraordinário fenómeno chamado morte. O que vem a ser pensar? Quando dizemos eu penso, o que queremos dizer com isso? Quando é que passamos a ter consciência desse processo de pensar? Damos-nos conta dele, certamente, quando há um problema, quando nos sentimos ameaçados, quando nos fazem uma pergunta, quando existe atrito. Nós percebemos sua existência como um processo autoconsciente. Esta parte amarela vou saltar porque foi a introdução que fiz. Não há dúvida de que pensar é uma reação. Se eu lhe faço uma pergunta e você responde a ela, você responderá de acordo com a sua memória, com os seus preconceitos, com a sua formação, com o clima, com todos os antecedentes de seu condicionamento. E é de acordo com tudo isso que você responde. É de acordo com isso que você pensa. Não importa que você seja cristão, comunista, hindu ou quem quer que seja. Quem responde são esses antecedentes e, evidentemente, esse condicionamento é o causador do problema. O núcleo desses antecedentes é o eu presente no processo da ação. Enquanto os antecedentes não forem compreendidos, enquanto o processo do pensamento em si mesmo, causador do problema, não for compreendido e não tiver tido fim, continuaremos fadados a enfrentar conflitos dentro e fora, no pensamento, na emoção, na ação. Nenhuma solução de nenhum tipo, por mais sagaz ou bem pensada que seja, jamais poderá pôr fim ao conflito entre o homem e homem, entre você e eu. E verificando isso, tendo tomado ciência de como o pensamento nasce e de que fonte ele se origina, perguntamos então: pode o pensamento chegar a ter fim? Esse é um dos problemas, não é verdade? Pode o pensamento resolver os nossos problemas? Ter pensado bastante sobre o problema fez você resolvê-lo? Problemas de qualquer natureza, económicos, sociais, religiosos, terão sido realmente solucionados pelo pensamento? Em sua vida, do dia a dia, quanto mais você pensa sobre um problema, mais complexo, insolúvel e incerto ele se torna. Não é isso o que se passa na nossa vida diária e real? Você pode, se pensar sobre certos aspectos do problema, perceber com maior clareza o ponto de vista de outra pessoa.
Mas o pensamento não pode enxergar a plenitude e a totalidade do problema. Ele pode apenas ver parcialmente. E uma resposta parcial não é uma resposta plena. Logo, não há solução. Quanto mais pensamos sobre um problema, quanto mais o investigamos, analisamos e discutimos, mais complexo ele se torna. Assim, será possível olhar para o problema de forma plena e totalmente abrangente? E como será isso possível? Essa, segundo penso, é a nossa maior dificuldade. Sim, pois os nossos problemas se multiplicam. Há uma ameaça iminente de guerra, há todo o tipo de complicações nos nossos relacionamentos. E como poderemos compreender tudo isso de forma plena como um todo? Isso, evidentemente, só poderá ser solucionado quando o examinarmos como um todo, não em compartimentos, não de forma dividida. E quando será isso possível? Sem dúvida, isso só será possível quando o processo do pensamento, que tem sua origem no eu, no si mesmo, nos antecedentes da tradição, do condicionamento, do preconceito, da esperança, do desespero, tiver chegado ao fim. Poderemos então compreender esse si mesmo, não por meio da análise, e sim enxergando o fato tal como ele realmente é, tendo consciência dele como um fato e não como uma teoria, não buscando dissolver o si mesmo de maneira a atingir um resultado, mas enxergando a atividade do si mesmo, do eu, constantemente em ação. Podemos olhar para isso sem nenhum movimento para destruir ou encorajar. Esse é o problema, não é mesmo? Se em cada um de nós não existir o centro do eu, com o seu desejo de poder, de posição, de autoridade, de continuidade, de autopreservação, nossos problemas certamente terão fim. O si mesmo é um problema que o pensamento não pode resolver. É preciso haver uma percepção que não parta do pensamento. Estar ciente, sem condenação ou justificativa, das atividades do si mesmo. Apenas estar ciente é o bastante. Enquanto você se mantiver ciente, visando a descobrir a forma de resolver o problema com o intuito de transformá-lo, de produzir um resultado, você estará ainda no campo do si mesmo, do eu. Enquanto buscarmos o resultado, seja por meio da análise ou por meio da consciência, ou através de um exame constante de cada pensamento, continuaremos ainda no campo do pensamento, o qual se encontra no campo do mim, do eu, do ego.